Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. Eu quero trazer um relato sobre batalha espiritual na Bíblia. E a batalha espiritual mais demonstrada, como a gente tem que confrontar o inimigo, está em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11 é a tentação de Cristo no deserto. Na verdade, não que eu queira retitular, colocar outro título nessa passagem. Essa passagem deveria ser a tribulação de Cristo no deserto, porque é através da tribulação que vem a tentação e a provação, o teste de Deus na nossa vida. É através da tribulação, do nosso desconforto, que vem as provas da vida, os testes da vida. E através dos testes, das provas da vida, vem sempre o inimigo a fazer cada um de nós cairmos. Diz assim em Mateus 4: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Eu quero ler só esses 2 versículos, que depois eu vou ler os outros gradativamente quando eu for explicando. Jesus foi conduzido ao deserto. A tentação ou as tentações da vida é para mostrar quem somos de verdade. Sempre vai nos mostrar, através das tribulações diárias que temos. Vem sempre para nos testar e ser provado por Deus. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Então Deus nos conduz ao deserto, não para ficar no deserto, e sim para passar pelo deserto. Na tentação da vida, as provas vêm para nos tirar do propósito de Deus. Nas tentações da vida, ela vem sempre em uma hora que não é marcada, de várias intensidades e de várias formas. Ela não tem hora, ela vem de várias formas e de várias intensidades. É aí que eu quero mostrar os 3 pontos que Jesus passou. E essa passagem pode ser dividida em 5 partes. A primeira parte que eu li, os 3 pontos que eu vou mostrar, que é o ataque do inimigo e a resistência de Jesus através da palavra. E depois veio um versículo 11, que é a 5ª parte. A primeira parte é tentando e testando o seu presente. O inimigo vai confrontar direto conosco através de nosso corpo, de nossa queda para o pecado. Sabemos que Jesus não pecou, mas em tudo ele foi tentado. Jesus passou pela mesma intensidade de tentação que cada um de nós passa. Mas nós estamos em queda, num corpo caído, e temos que nos fortalecer espiritualmente, matando nossa carne como Jesus fez, no jejum, para que nós possamos vencer o inimigo.
ele ataca Jesus através do corpo e diz: e chegou-se a ele o tentador, o diabo, disse: se tu é filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus responde, confrontando ele. Ele, porém, respondeu, disse, está escrito, nem só do pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus passa por um jejum, 40 dias e 40 noites, com um corpo necessitado de alimento, com um corpo já fraco, debilitado, ausência de alimentos e nutrientes para se manter firme. O inimigo vem, confronta Jesus e fala: você realmente é filho de Deus? Ele quer distorcer o propósito de Cristo. Ele quer distorcer usando a má intenção dele, a astúcia cilada dele, um engano que vem dele, a mentira que vem dele, e diz: se tu realmente é filho de Deus, você realmente é filho de Deus? Colocando dúvidas em Cristo Jesus, colocando dúvidas no que Cristo está passando debilitado através do seu corpo. Se tu é filho de Deus realmente, se você tem essa autoridade, esse potencial, essa grandeza que está em você, então vai lá, me mostra, me prova pegando essas pedras e transformando em pães. Aí você se alimenta através disso aí. Me mostra que você realmente é filho de Deus. Aí Jesus chega, está escrito, nem só do pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso está em Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Mas é no fim do versículo 3 que diz: para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca de Deus viverá o homem. Em Deuteronômio, capítulo 8, nesses 3 versículos, deixa bem claro que Deus que conduz o ser humano ao deserto. É Deus que conduz eu e você ao deserto. E lá diz: lembrará do teu caminho, o caminho que o Senhor te conduziu, te guiou pelo deserto para te humilhar. Jesus foi humilhado. Para te tentar, Jesus foi tentado. Para saber o que estava no seu coração, Jesus mostrou o que estava no coração dele. Se guardar os meus mandamentos, os mandamentos que eu coloquei a vocês, Jesus tinha os mandamentos nele. E ele estava com a lei nele. E se humilhar, teve fome, foi sustentado após Jesus é sustentado no versículo 11 pelos anjos. Ali ele é sustentado espiritualmente pelo Espírito Santo para mostrar que nem só do pão vive o homem, nem só de comida, nem só dessas necessidades que a gente tem vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Olha que interessante que Jesus traz a mesma intensidade quando fala em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas que estão falando, que eu falei, que Jesus falou, que a Bíblia está escrito, ele está falando isso. De tudo que eu falei do versículo 25 até chegar no versículo 32. Se você busca o reino de Deus e sua justiça, Jesus te sustenta, Jesus te provê a provisão de Deus na vida de cada um de nós.
É interessante porque o tentador sempre vai usar da fraqueza momentânea que temos para atacar a nossa autoridade, a autoridade que temos através do propósito de Deus. Ele fez isso com Jesus. Quando tu és filho de Deus, ele vai falar e vai fazer isso conosco. Realmente você é filho de Deus? Realmente você está salvo? Realmente você tem um propósito de Deus na tua vida? Realmente você vai para a vida eterna? Essa é a astuta cilada do inimigo. Jesus deixa bem claro quando fala está escrito. Jesus deixa claro dizendo que não devemos fazer a necessidade humana e mundana sempre, mas de sim a vontade de Deus. A vontade de Deus estabelecida no seu reino, que está em Mateus capítulo 6, versículo 33, como eu disse. Olha que interessante que em Getsemane, no jardim de Getsemane, em Mateus 26, em Marcos 14 e em Lucas 22, Jesus usa a mesma expressão de uma forma diferente. Olha o que fala em Lucas 22, versículo 42. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Em Mateus 26, 42. Meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu que o beba, faça-se a tua vontade. Então, a vontade de Jesus é estabelecer a vontade de Deus. Por isso que temos que buscar o reino de Deus. Por isso que temos que fazer com que o reino de Deus esteja em nossa vida. Olha que interessante. Enquanto Jesus no deserto está passando, era presente naquela situação, lá no jardim de Getsemane, Jesus iria passar, futuro. Ele iria passar por tudo que Deus planejou para a reconciliação entre nós e Ele, através de Cristo Jesus. É muito interessante porque as duas passagens têm o mesmo sentido. Enquanto uma Jesus está passando, a outra Jesus iria passar. O segundo ponto, com relação à nossa alma, o inimigo sempre vai atacar a nossa alma, testando e tentando o seu passado. E é através do nosso passado que ele vai atacar nossa alma. As coisas que nós fizemos ou as coisas que lembramos de nosso passado. Ele sempre vai estar bombardeando o nosso passado, em nossa mente, sempre mostrando para nós as coisas do passado. Olha no versículo 5 ao 7 em Mateus 4. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. O pináculo do templo era uma coluna principal do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha que interessante. Aqui ele transporta Jesus e coloca no centro do templo para se aparecer, para se exibir, para se mostrar, para se gabar e com isso tirar Jesus do propósito. E fala assim: se jogue daqui. Aí você vai se aparecer, se exibir, se mostrar e você vai dar ordem aos anjos em si, para te pegar antes de você
cair antes de você morrer. E ele usa a mesma expressão. Se tu és filho de Deus, você faz isso e mostra, revela para mim, revela para as pessoas ali que estão lá embaixo quem é você. Aí todos vão te seguir, todos vão te adorar, todos vão ver quem você é. Aí Jesus diz, rebatendo tudo isso de uma forma enganosa do inimigo: mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não vai colocar Deus à prova. Deus não é colocado à prova. Deus gosta que nós questionamos as situações para que Ele mostre o porquê estamos passando por isso. Mas nunca colocar Ele à prova. Quem coloca à prova é Ele, coloca nós à prova, para ver nossa maturidade com relação às coisas que vão acontecer em nossa vida. Jesus aqui é atacado pelo inimigo através do Salmo 91, versículo 11 e 12. Depois você lê com calma esse versículo. E é interessante que o tentador fala para ele se jogar, fala para ele usar a autoridade que ele tem em Deus. E que se Deus tem um propósito na vida dele, Deus vai levar os anjos e o proteger antes que ele morra, antes que ele caia. O corpo dele cai e espatifa praticamente no templo, na frente de todo mundo. Aí Jesus usa Deuteronômio 16. Não tentareis o Senhor vosso Deus. E é a mesma situação do terceiro mandamento de Deus, que está em Êxodo 27. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não vai fazer algo usando o nome de Deus. Uma promessa que você faça. Eu prometo em nome do Senhor Jesus, eu prometo em nome de Deus, eu vou fazer isso por Deus e por Jesus. Não, você tem que fazer usando o que Deus está colocando no teu coração, através do reino dele. Olha que interessante, que Jesus fala com relação ao confronto do inimigo. Após ele sair do jardim, ele faz várias declarações que ele veio fazer a vontade do Pai que lhe enviou. Em João 4,34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. João 5,33, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus deixa bem claro que ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. Não que Jesus não tenha autoridade com relação ao reino de Deus, não que ele não tenha autoridade com relação aos anjos, mas usa-se o passado para trazer confronto entre o propósito de Deus na sua vida, na minha vida e naquela situação com Jesus, porque em Mateus 26, quando ele está sendo preso, ele diz bem claro: eu tenho 12 legiões de anjos que pode ser enviado pelo meu Pai para me proteger. Se eu orar aqui, eu vou ter exatamente 12 legiões de anjos. Ele deixa bem claro que era só ele orar para o Pai e pedir ajuda, Deus mandaria 12 legiões de anjos. É interessante porque Jesus tinha a proteção de Deus. E o inimigo estava querendo que ele provasse essa proteção. Provasse, levasse à prova a proteção que ele tinha de Deus. O terceiro ponto com relação a essa passagem: testando e tentando o seu futuro. Em Mateus capítulo 4, do versículo 8 ao 10.
novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado e me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Presta atenção que o diabo, no versículo 8, ele quer antecipar o que é de direito de Jesus. Ele quer antecipar o que é de direito, de promessa, conforme o propósito, tanto na sua vida como na minha. Deus tem um tempo certo para cada um de nós, como está em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Há tempo para tudo estabelecido debaixo do céu, debaixo da grandeza de Deus, e Deus estabeleceu tudo. Há tempo estabelecido para toda a etapa e fases da tua e da minha vida. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, diz e deixa bem claro o apóstolo Paulo quando disse para Timóteo que mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos Seis e Senhor dos Senhores. Jesus foi exaltado por Deus, como está em Mateus capítulo 28, versículo 18. É-me dado todo o poder. Agora está tudo nas minhas mãos. Independente ou não de sistema maligno, independente ou não de tudo que o diabo possa fazer, agora eu tenho autoridade. Agora eu, e está em mim todo o propósito que Deus estabeleceu para a humanidade. Eu recuperei tudo que Adão, ou como Paulo fala, o primeiro Adão, perdeu. O que deixa bem claro no versículo 9, como está em 1 João 2, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, é momentâneo, e todos os seus desejos, toda a sua concupiscência vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus, desde o primeiro confronto com Satanás, no primeiro debate que tiveram, Jesus deixa bem claro, está escrito: fazer a vontade de Deus. Na palavra, não tentarás teu Deus. E agora ele fala, só Deus devemos servir e devemos adorar. É interessante porque João ainda relata, em 1 João 5,19, sabemos que aqueles que estão de Deus são de Deus, e que tudo no mundo já está no maligno, já está no mal, na condenação, no erro. Tudo já está condenado por Deus. O mundo já está em queda e declínio para o pecado, para o mal. É mais fácil o ser humano fazer maldade do que as coisas boas. E quando faz as coisas boas, muitas das vezes quer se aparecer. E é interessante que Jesus debate e bate de frente com ele, falando: sai de perto de mim. Você não tem essa autoridade, porque eu estou debaixo do propósito de Deus. Estou debaixo da autoridade de Deus. Eu sou filho de Deus e não tem como você confrontar comigo. Aí ele usa a palavra. E usando a palavra, Jesus ainda deixa bem claro. Em Mateus 6, 24 diz que não podemos servir dois deuses, que o ser humano gosta do dinheiro. Ele deixa bem claro em 1 Timóteo 6 que
O dinheiro é o mal, é a raiz do mal da humanidade. E esse Mateus 6 diz: um ele vai adorar, o outro vai amar. Um ele vai dedicar, o outro vai desprezar. Não tem como você servir a Deus e a mamão, a Deus e a dinheiro, a Deus e a seus desejos através do dinheiro, a Deus e a sua ganância por mais dinheiro, poder, porque o dinheiro traz poder, status, ganância, egoísmo, centralização de sua vontade. Isso que dinheiro traz. Você quer fazer e centralizar tudo que você tem desejo. Ele usa Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. A mesma expressão usada em Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento ou pensamento. Presta atenção que tudo que Jesus relatou nos evangelhos também está no Antigo Testamento. Ele veio para cumprir tudo que foi estabelecido por Deus no Antigo Testamento. O Antigo Testamento era só a sombra de Cristo Jesus. E agora ele se manifestou cumprindo tudo. Não devemos ter o padrão do mundo, não devemos ser moldados pelo mundo, não devemos ser conforme o mundo. Isto não encaixa nos discípulos de Jesus. Eu amo muitos versículos bíblicos, mas tem versículos que dão um impacto quando você entende eles, abre o coração para eles. Em Romanos capítulo 14, versículo 12, cada um vai dar conta de si mesmo para Deus. Não adianta, você pode maquiar, eu posso maquiar para com o próximo, na vida que temos. Pode fazer o que você quiser, mas perante Jesus, ele vai dar o justo juízo que estava no teu coração. No justo juízo que você mostrou, está fazendo para o reino. Porque quando você faz para o reino, você se exclui em se demonstrar. E hoje a humanidade gosta de se aparecer e gosta de se exibir, usando teologia do coach, teologia dos mimados, teologia do massageador de egos, que foi substituída pela teologia da prosperidade. Agora você usa-se o padrão de você pode tudo, você tem condição de fazer tudo, você tem potencial. Mas isso é contra o Evangelho, porque Jesus deixa bem claro em João 15. Sem mim você não tem condição de fazer nada. Nada que você faça pode ser bom para com relação ao reino. Porque se você não estiver em mim e no reino, você não consegue fazer nada. A minha conclusão desses 3 está escrito de Cristo Jesus é Tiago capítulo 4, versículo 7. Olha que interessante que toda vez que a gente é tentado e testado é momentâneo, é passageiro, é como uma tempestade. E Tiago diz que a gente deve sujeitar a palavra de Deus, obediência. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. 2 versões lida, ARC e NVI. É interessante porque no fim do versículo, nessa tentação, Jesus deixa bem claro, a Bíblia deixa bem clara,
no versículo 11: Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Após ser tentado, ser testado e ser aprovado por Deus, os anjos veio e serviram Jesus. É interessante que ou você resiste ou você se rende. Ou você é aprovado ou você leva a queda. Ou você passa ou você é reprovado. Eu vou colocar na descrição do canal outros vídeos relacionados à tentação de Jesus no deserto, que no comecinho do canal eu fiz. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito. Ajude o canal a ir mais longe com muito mais coisas com relação à batalha espiritual e outros conteúdos, não só meu, mas de todos aqueles que eu conheço. Em nome do Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória para Ele, porque tudo vem dele e tudo volta para Ele. Até os próximos vídeos. Bye, bye.